Agora vamos para uma gestão de mais 80 anos com Eude. Juízes capítulo 3, versículo 15, diz: novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como pagamento, tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Olha aqui o que é 45 centímetros. Contando com o cabo. Ó, peraí. É uma faca grande, né? Muito bem, 45 centímetros é isso aí. Colocou debaixo da roupa, né? Versículo 16, que diz que era uma espada de 2 gumes. É a primeira referência, né? Antes não se tinha muita. Falava-se disso, não. A espada era só de 1 gume. Aqui de 2 gumes. 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado debaixo da coxa e debaixo da roupa. Versículo 17 diz: ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores do imposto, né? E junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, lembra de Gilgal? Pois é, primeiro acampamento, né? Ele voltou até Jericó, voltou ao rei, o Eglon. E ele disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. Uma mensagem secreta. Então o rei respondeu para os serventes, né? Calados. E todos os seus auxiliares saíram da presença do rei. Então Eude aproximou-se do rei, né? Do Eglon, filho de Balaque. E sendo que o rei estava sozinho na parte superior do palácio de verão. Então o que acontece? Ele foi e disse sobre a mensagem secreta, ele foi e disse: a mensagem é da parte de Deus para ti. E aí o rei se levantou, o Eglonzinho se levantou do trono. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo entrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar, né, as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos, encontraram as portas trancadas, e então eles disseram: o rei está fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Então, mas cansaram de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram uma chave, abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, né, o rei sair, no caso, Eude escapou, passou pelos ídolos, passou por Gilgal, fugiu para Seirá. Quando ele chegou nas montanhas de Efraim, ele tocou uma trombeta, em outra versão diz o chofar, e fez uma reunião, fez uma convocação, né? E aí diz que os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Lembra que eu falei que os israelitas estavam confinados aos montes, porque nos vales os cananitas tinham carros de guerra de ferro? Pois é, eles desceram dos montes para ir guerrear, pelo chamado de Eude. Versículo 28 diz que o Eude falou: sigam-me, o Senhor ordenou, o Senhor me entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. E aí eles seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, no mesmo local por onde Israel passou, né? E levava, no caso, a Moabe, e então não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10 mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. E versículo 30 diz que naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos, que foi a gestão do Eude. Então, 180 anos, quando terminar essa história aqui, né? Passados desde que eles foram tirados do Egito, meu povo. E outra observação, não sei se você viu quando eu li, diz que Eglon era muito gordo. Realmente, para entrar uma espada de 45 centímetros no ventre, né, na barriga, até o cabo, né, e não, sei lá, não atravessar, o cara era gordo mesmo, 45 centímetros, ó, o cabo e tudo. E então, quando ele manda os carregadores embora, eu quero a distância que há entre Siló, que era o acampamento de Israel, e Gilgal, que foi o primeiro acampamento, né? Siló era a capital da terra. O primeiro acampamento era Gilgal, e mais abaixo, Jericó, já perto do Mar Salgado, Mar de Arabá, tá bom? Mar Morto, chame como quiser. Lá. Então foi ali, perto de Gilgal, que ele mandou os carregadores embora, voltou para Jericó. Jericó é a cidade das palmeiras. Você viu a estratégia dele? Primeiro ele disse que era uma mensagem secreta para o rei. Quando disse que é uma mensagem secreta, o rei manda todo mundo sair. Mensagem secreta, rapaz, ninguém pode ouvir. Mensagem secreta deve ser alguma coisa do pessoal que está pagando o imposto para mim, então eu tenho que ouvir sozinho. Aí quando ele faz o pessoal sair, o Eude diz: uma mensagem da parte de Deus.
Aí pronto, o cara se levantou para prestar reverência. Levou-lhe uma estocada, uma facada grande, né? Essa é uma faca medonha, uma espada 2 gumes. E foi assim que Deus deu livramento para Israel, através de Eude. Lembre-se que é sempre assim, terminou os 40 anos do Otoniel, o povo voltou a pecar normalmente. E aí agora o Senhor, eles passaram a orar, porque agora estavam escravos do Eglon, estavam pagando impostos para ele. Aí o Senhor tem misericórdia, levantou outro juiz. O Eude era benjamita, tribo de Benjamim, tá? O filho mais novo de Jacó, que é Israel. Tá certo? Então veja bem, queridos, na hora que eles saíram de lá, o Eude matou o rei, trancou a porta, o pessoal achou que ele estava aliviando o ventre, como você queira, fazendo suas necessidades fisiológicas. Então, pronto, é isso aí. Aí ele foi, tocou a trombeta, juntou o pessoal e foi à guerra contra os Moabitas. Diz que ele chegou nas montanhas de Efraim, tocou a trombeta. E outra versão de chofar. Gente, como é que um chofarzinho, um chifre de carneiro, tem condição de... o pessoal já sabe o que é lá dos montes e descer. Todas as tribos que estavam confinadas aos montes, né, desceram. É fácil a gente simplesmente dizer aqui que ele tocou o chofar e o povo desceu. Não era bem assim, gente. Era o seguinte. Ele chega da empreitada dele e ele já convoca os anciãos e diz, olha, matei o Og, matei, eu quero agora o apoio de vocês para a gente reunir o povo para a peleja, para a guerra. E aí, tocar o chofar seria para a convocação dos anciãos locais em Siló, provavelmente, né? E a partir dali sairia um comunicado, um chamado para todos os outros líderes das demais tribos existentes. E todos eles atenderam a esse chamado, tá bom? Não é simplório assim não, como eu toquei a trombeta aqui e eles vieram. Não, tem realmente o toque, que é uma chamada para a guerra, para sair a guerra, para retornar, para festas religiosas é outro toque, mas não é bem assim do jeito que literalmente como está escrito, né? Com os detalhes, tá bom? Queridos, outra coisa que a gente não mencionou foi o local da passagem. Lembra que quando eu disse que eles entraram por um local, a Bíblia diz que foi de fronte de Jericó, já tinha um local de passagem ali, já existia um local, né? A travessia do Jordão, onde eles passaram com o pé seco. Mas você vê que os moabitas vieram, não precisou abrir o Jordão, eles entraram, atravessaram. Tem uma época em que o Jordão ficava quase, né, vazio, a água bem baixa, dava para passar com os pés molhados. O caso é que Israel passou com o pé seco porque Deus fez questão de segurar as águas lá na parte de cima, 20 e tantos. Queridos, então veja bem, mataram os 10 mil homens, Israel ficou liberto, né, dos moabitas, subjugou os moabitas, e é fácil dizer os moabitas, mas lembre-se que Moab estava junto com Amon, e que era parente, tanto os moabitas quanto Beamim era filho de Ló, com as suas filhas, diga-se de passagem, os amonitas, moabitas e os amalequitas, que no caso era Amaleque, neto de Esaú, tá bom? Eles foram subjugados e Israel ficou liberto e ficou 80 anos, teve paz sob o governo, liderança de Eude. Agora, no meio dessa história aí, em paz em que sentido? Não teve guerra, tá bom, não teve guerra, mas olha agora em Juízes capítulo 17, que corresponde a esse período, você vai ver que gracinha que aconteceu lá. Um cara chamado Mica, Juízes 17, versículo 1, vai dizer assim: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, da mesma montanha, né? Os montes de Efraim, filho de José, a região central da terra da promessa, um pouco acima de Jerusalém ali, e até Jerusalém era de Judá, e para cima era Efraim. Então, certa vez esse homem chamado Mica, ele disse à sua mãe, mãe, os 13 quilos de prata que foram roubados da senhora, sabe, aquelas pratas pelas quais a senhora liberou maldição, pronunciou maldição para quem tinha roubado, na verdade, a prata está comigo. Eu peguei a prata. Ou seja, ele disse, mãe, eu roubei a prata. Os 13 quilos de prata da senhora, eu roubei. Aí sabe o que a mãe diz? O Senhor o abençoe, meu filho. Já começa errado, irmão. O Senhor o abençoe por ter me roubado, miserável. Os 13 quilos de prata, né? Olha bem, eu quero que você coloque seu cabeça, 13 quilos de prata, tá? Quando ele devolveu os 13 quilos de prata para a mãe, ela disse, eu consagro solenemente minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolvo a você. Ó, pecado duplo, né? Misericórdia. Primeiro roubo, agora consagro ao Senhor, que Senhor? Para que faça um ídolo de metal, quebrando o primeiro mandamento? É amaldiçoado quem fizer isso. Aí o que acontece, é a Bíblia que diz, não sou eu não, gente. É Deus que diz, que é maldito, tá? Aí, olha só, o que diz aqui, diz que dos 13 quilos, versículo 4, diz que ele devolveu a prata à sua mãe, os 13 quilos ele devolveu, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, menos de 2,5 kg, menos de 2,5 kg para fazer um ídolo, tá certo? E aí mandou para um ourives, tal, fazer um ídolo.
E aí esses ídolos foram postos na casa de Mica. Versículo 5 diz que esse homem, esse Mica, possuía um santuário. Ele fez um manto sacerdotal, veja bem, cara, um manto sacerdotal. Ele era da tribo de Efraim, gente, da região de Efraim. Tudo bem, em Efraim tinha era uma cidade levita lá, os levitas. Ninguém sabe se ele, provavelmente ele não era da tribo de Levi, gente. Não era, porque ele, olha a história aqui, ele vai valorizar alguém que vem da tribo de Levi, veja bem. Ele possuía um santuário, fez uma escola sacerdotal para ele, e fez juntou alguns ídolos da família que ele tinha, algumas imagens, né? E pôs a um dos filhos dele como o seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia mais certo. Essa é a questão no versículo 6 que eu quero que você grave em seu coração. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. A coisa estava desordenada. A questão religiosa, tabernáculo, ninguém sabe como é que estava. Cada um fazia o que achava mais certo. Aí versículo 7 vai dizer que veio um jovem levita. Mica não era levita, mas veio um jovem levita de Belém, ó. O jovem era da tribo de Levi, mas morava em Belém de Judá. E ele era procedente do clã de Judá. Como assim? Ele era levita, procedente do clã de Judá? Provavelmente é a união dessas duas tribos, Levi e Judá. Ele era da tribo de Judá, provavelmente por parte de pai ou de mãe. E descendente da tribo de Levi, descendente por parte de pai ou de mãe. Ninguém sabe aqui. Eu sei que ele nasceu de um levita, mais uma judia, ou de um judeu com uma levita, tá bom? Esse cara era levita, então. E ele saiu da cidade de Belém, e esse é um dos casos, depois nós vamos ver outro, Belém quer dizer casa do pão, nós vamos ver aquela história de Ruth e Noemi, deixando a cidade de Belém, que é a terra de Davi, que também é a terra do rei Jesus, casa do pão. Esse jovem sai de lá para procurar um local para morar. E aí ele chega à região de Efraim. Chegou na casa de Mica, nos montes de Efraim, e aí o Mica pergunta, de onde você vem? Eu sou levita, moro em Belém de Judá, mas eu estou procurando um local para morar. Aí o Mica diz, fique comigo. Seja meu pai e sacerdote, meu pai, que seja autoridade sobre mim. Por quê? Porque o Mica realmente não era levita, gente. Aqui acha um levita, meio levita. Aí, seja meu pai e sacerdote. Aí o jovem aceitou o acordo, tornou-se como um dos filhos dele, né, sacerdote. E Mica acolheu o levita, tornou-se sacerdote, né, tá certo? Olha só o que ele vai, por que eu quis que você gravasse a questão do 13 quilos de prata. A proposta do Mica diz assim, seja meu pai, sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata. 120 gramas, 120 gramas de prata por ano. 120 gramas por ano dá o quê? 10 gramas por mês. E mais roupas e comida. E o jovem aceitou e ficou por ali e tornou-se o líder dos sacerdotes. No caso, já tinha um filho de Mica que era sacerdote. Aí o versículo 13 termina dizendo, o Mica termina declarando, a declaração do Mica é de uma pessoa que realmente não conhece a lei do Senhor. Olha o que Mica está dizendo. Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. É um idiota. Realmente o que acontece é isso, queridos. Quando a gente não tem conhecimento, a gente passa por idiota. A gente acha que está fazendo algo certo, a gente acha que está fazendo algo que Deus aprova, a gente acha que está tudo ok, mas está realmente quebrando os preceitos, os princípios que não devem ser quebrados, mas devem ser observados, né? E aí o que acontece é que vamos colher bênção ou maldição, queridos. É claro que é maldição. É claro que é juízo da parte de Deus que vai ser, que Mica vai colher. Quantas vezes nós mesmos, aqui em nossas vidas, estamos fazendo isso, né? Queridos, eu quero que vocês compreendam. A proposta do cara foi tão pequena, tão pouca, 10 gramas de prata por mês, mais comida. O rapaz aceitou. E só por ele ser descendente de um judeu com uma levita, ou de um levita com uma judia, ele tinha agora autoridade para representar um corpo sacerdotal. Olha, a montanha de Efraim, é ali que começa o troço todo. Mais uma vez, bem próximo a Siló. Siló é onde estava o sacerdote, só que Siló fica mais para o lado do Mar Morto, lá mais próximo do Jordão. Mas é na montanha, na parte central da Terra da Promessa. E Mica está mais para lá perto do Mar Mediterrâneo. Então eu quero que vocês compreendam que, às vezes, querido, por falta de conhecer a vontade de Deus, nós andamos na contramão, queremos chocar contra Deus e queremos ser abençoados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.